Olá, gente, voltando, né, com os nossos remédios constitucionais. Isso mesmo, o LIMP, né? A palavra LIMP que vem os nossos remédios constitucionais. Já falamos de legalidade, impessoalidade, moralidade e hoje vamos falar da publicidade. Isso que está no caput da nossa Constituição, que são os remédios do artigo 37, né? O que é o remedinho da publicidade, né? Vou ler aqui para vocês. Na publicidade, o gerenciamento deve ser feito de forma legal, não oculta. A publicação dos assuntos é importante para a fiscalização, o que contribui para ambos os lados, tanto para o administrador quanto para o público. Porém, a publicidade não pode ser usada de forma errada para propaganda pessoal, e sim para ver o verdadeiro controle social. Isso, gente, esse é o remedinho que, vamos lá, traduzindo, né? O que é o princípio da publicidade? Vamos colocar transparência, gente. A transparência dos atos administrativos, né? O que tem, tudo que tem que ser divulgado para a sociedade. Vamos colocar lá no caso do executivo. O que nós sempre cobramos? Transparências nas licitações, transparências nos contratos. Exatamente, gente. Como já saiu outrora em alguns jornais por aí, que há vereadores e prefeitos ficando milionários com licitações. Por que eles estão ficando milionários com licitações? Exatamente pela falta de transparência, gente. Então, essa falta de transparência, gente, o que ocorre? Vem envolvendo, quando o poder público, os agentes públicos, eles vêm nos negando a transparência, ajuda à corrupção, porque vamos lá, um agente político que não é corrupto, ele não nega a transparência do dinheiro público, você entendeu? Essa transparência, gente, ela vem de tudo, ela vem trazer, é para trazer o conhecimento para todos, né, para a coletividade sobre os atos, decisões, contratos, todos os comportamentos dos administradores. Prefeitos, vamos colocar lá, nossos agentes políticos, prefeitos e vereadores. E a publicidade, gente, que é a transparência, ela não pode ser negada, porque na base da Constituição Federal existe, gente, exatamente esses remedinhos para defender os nossos direitos, para não haver abuso de poder na obtenção de certidões, repartições públicas, por exemplo, para defender os nossos interesses, tá entendendo? Então, a publicidade, ela vem para isso. Também a publicidade, ela fere também os agentes que vêm usando a máquina pública também para autopromoção. Vamos lá, publicidade, a transparência, mas também não é para eu me autopromover, correto? Quais prefeitos e vereadores, por exemplo, andam fazendo autopromoção da publicidade da máquina pública? Temos muitos, né, por aí, né? Então tudo é questão, esses remedinhos, sempre é bom estar falando para vocês sempre estarem entendendo um pouquinho do que a nossa Constituição vem falando. Porque o objetivo da publicidade, gente, é informar tudo que está ali na interação da sociedade e do poder público, para fim de educar, informar, orientar tudo o que está acontecendo, por exemplo, com o nosso dinheiro, porque o dinheiro público, gente, ele nunca foi dos agentes políticos, o dinheiro público é nosso, é de todos, é do povo. Então, o princípio da publicidade, ele não é, gente, ele é um remédio muito eficaz, ele é ligado muito à moralidade. Isso, ele é muito ligado à moralidade, porque o que acontece? Ele vem para
coibir, gente, para coibir algumas coisas, atos ilegais, fraudes, corrupção, essas coisas por debaixo do pano que acontece por aí. Vamos colocar um exemplo para vocês aqui, um exemplo muito básico que todos vão começar a entender esse assunto esse remédio, né? Porque são remédios constitucionais que temos ao combate à corrupção. Mas para todos entender melhor, eu vou colocar 2 exemplos aqui. A saúde, por exemplo, em Taubaté. O que nós sempre pedimos? A transparência nas licitações das empresas e a transparência total dos bilhões que recebemos da saúde, correto? Esse parte executivo. Outra transparência que pedimos sempre aqui em Taubaté, por exemplo, é a transparência da Câmara Municipal. Isso, aqui passou na Gazeta, todo mundo lembra disso, as farras das viagens. Correto? Então vamos colocar lá. E desde então até a Gazeta entrou pedindo notas, pedindo a transparências das demais notas das viagens de 2013 a 2016. E de uma certa maneira, a Câmara Municipal, ela está ferindo o nosso direito, porque ela está nos negando. Aliás, a Câmara Municipal, nos remédios constitucionais, em questão de transparência, ela já vem ferindo a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, que é a transparência. Porque o que ocorre? Quando nos nega a transparência, gente, por que está negando a transparência das demais notas? Existe alguma coisa que nós não podemos saber? Está tendo uma proteção aí para alguém? Porque se é um direito do povo, que é um direito do povo, porque a publicidade, gente, é exatamente para sabermos se não está havendo corrupção, se não está havendo fraudes, se não está havendo enriquecimento ilícito de agentes políticos e o erário, prejuízo ao erário. E quando há prejuízo ao erário, o prejuízo quem carrega é o povo. Você entendeu? Então esses são os remédios e é questão de pensarmos o que acontece, por exemplo, aqui em Taubaté, que os nossos remédios constitucionais estão sendo violados. Porque esses remédios constitucionais, gente, ele dá até mesmo a cassação dos agentes políticos. E não é só dos agentes políticos, não. Esses remédios constitucionais também para o judiciário, viu, gente? Também para o judiciário. Então, quem tanto está ferindo, né? Quem tanto está ferindo o artigo 37, os nossos remedinhos constitucionais, quem tanto está ferindo aqui em Taubaté? A Câmara Municipal é uma que já está ferindo. Agora perguntamos, quem vai tomar providências sobre essa negação a qual não pode, a qual por lei nós temos o direito detalhadamente sobre a transparência, por exemplo, das viagens, sobre as transparências das compras. Exatamente, por que pedimos a transparência, a publicidade? Pedimos exatamente para verificar se não há fraudes. Agora, quando nos escondem, porque geralmente pode sim estar ocorrendo fraudes e, além de tudo, está protegendo alguém por lado pessoal e também um abuso de poder. Então hoje todo mundo aprendeu um pouco do remédio constitucional, da publicidade, que é a transparência. Vamos lá! Olá, isso! Acesso à informação. Então, quando ele é negado, ele sim, está ferindo. E quando os agentes políticos, eles realmente trabalham para um povo com equidade, gente,
eles são os primeiros a colocar a transparência para todos nós. Porque, vamos lá, o agente político que tem valores, que tem moral, que não fere a moral nem a ética, que está longe da corrupção, ele é o primeiro, gente, a querer a transparência de tudo. Então fica aí, vocês já seguiram, vocês viram um exemplo, esses pequenos remedinhos falando em fragmentos, cada dia mais vocês vão entendendo sempre um pouco mais da nossa Constituição, do que nós temos direito e do que nos é negado. E quando nos negam, temos que prestar atenção, porque tá negando por quê? Né? Então fica aí a dica para vocês e até o próximo remédio constitucional. A paz para todos vocês.